Música, natureza e espiritualidade é o tema da nossa live de hoje aqui no Reset Humano. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente vai receber uma convidada mais do que especial para falar desses 3 temas, da música, da espiritualidade, da natureza, para a gente entender um pouquinho quais são as conexões entre os 3 temas, né? Como que a gente pode linkar os 3 e entender também como que um pode ajudar no outro, né? Então, o Reset Humano, ele é um projeto em que ele prega isso de que somos todos natureza. Então, entender como é que a música pode nos lembrar, né, dessa nossa natureza natural e como que a espiritualidade ela também está integrada aí com a música e com a natureza. Enfim, como é que esses 3 trabalham juntos. Para você que já segue aí o Reset Humano, espero que esteja acompanhando os nossos podcasts. A gente já está na 2ª temporada do podcast, sendo ouvidos em 25 países pelo mundo. Contamos já com dezenas de participantes mais do que especiais. As lives também, tudo para trazer aqui para vocês inspirações, para a gente conseguir resetar uma e outra vez mais sempre que necessário. E tornar a humanidade mais humana, mais autoconsciente, consciente. Oi, Andressa. Então vamos esperar a Nicole entrar para a gente falar desses 3 temas que são temas apaixonantes, isoladamente e juntos, extra apaixonante. A Nicole, eu convidei ela porque ela consegue fazer essa junção muito bem feita. E para quem acompanha meu trabalho, lá no @Monique_Leite_consultoria, eu tenho esse trabalho com a espiritualidade, né, unindo a ciência e a espiritualidade e tentando levar a espiritualidade para as instituições. Então a gente vai tentar fazer aí um bem bolado nessa live de hoje. Será que a Nicole já entrou? Você já entrou, Nico? Não estou te vendo aqui. Entrou. Vamos te adicionar aqui então, né? Oi, Dora. Nico, será que você consegue solicitar para entrar? Que eu não estou conseguindo aqui te adicionar. Veja se você consegue mandar um convite para você entrar aqui com a gente. Isso. Agora vai. Ei! Conseguiu. Tudo bem, Mônica? Tudo bem, e você? Tudo bem. Que Deixa eu bom. botar aqui. Peraí. Ai. Pronto, acho que... Nico, eu estava apresentando o tema da nossa live, né? Que é fazer essa junção aí da espiritualidade, da música e da natureza. O projeto Reset Humano, né, ele é feito com esse DNA da natureza, feito por pessoas que estão ligadas diretamente à natureza. Então, o pessoal outdoor, né, que são os montanhistas, os trilheiros, atletas. Então, bastante gente que vai assistir nós aqui já tem essa conexão com a natureza bem aflorada. Mas a gente vai dar uma percepção diferente para eles também, tá? Que a gente vai incluir aí a música, a espiritualidade e falar um pouco de você também, porque quando eu pensei nesse tema, você foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça, porque você consegue materializar esses 3 temas juntos de uma maneira que é difícil achar outra pessoa que consiga.
E aí a gente vai falar durante a live o porquê disso tudo, né? Então, antes eu queria que você se apresentasse para as pessoas, falar um pouquinho do seu trabalho. Tá bom. Primeiramente, boa tarde a todos e todas que estão aqui hoje. Uma honra, uma alegria estar aqui, Mônica. Obrigada pelo convite. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me escutando bem? Eu estou. Tá. Dá um alô aí, E, pessoal, se e vocês estiverem com problema. eu sou cantora, compositora, né? Hoje em dia. E é muito engraçado, assim, porque nessas últimas lives eu tenho sempre lembrado muito da minha infância, né? Que eu acho que é onde realmente a criança está ali aberta a tudo, né? Sem racionalizar, sem... Tá apenas ali, receptiva, né? E eu tinha uma grande, grande paixão na minha infância, que era o sítio do meu avô, né? Meu avô tinha um sítio em Jarinu, perto de São Paulo, onde todos os finais de semana a gente ia para lá, todos, literalmente. E lá eu vivia no meio dos cavalos, no meio dos cachorros, eu adorava, né, os bichos, gostava de ficar no galinheiro, sabe? Dava milho para as galinhas. Eu adorava aquele espaço livre em meio à natureza, né? Uma sensação de perfeição, de fazer parte, que quando dava domingo e tinha que voltar de carro para São Paulo, eu vinha chorando, assim, eu lembro várias vezes que eu vinha no carro chorando porque eu não entendia por que eu não podia morar lá, sabe assim, né? E essa é uma experiência, assim, acho que dessa sensação de simplesmente fazer parte, né? Que eu acho que todos os atletas, todo mundo, né, que faz aqui, trek, enfim, que tem algum esporte ligado à natureza, deve, né, sentir essa mesma sensação que é essa integração, né? Esse pertencimento onde você simplesmente se sente parte, você não tem que pensar. Né, eu fico imaginando quem surfa, deve ser incrível você estar lá em alto mar e, né, em comunhão com a água, e daqui a pouco você pega uma onda. Eu não sei porque eu não sou surfista, mas eu era assim no mato, eu era assim com os bichos, com o cavalo. E eu gostava muito, assim, por exemplo, de à tarde para o pasto, ficar assistindo o comportamento dos cavalos, e eu ficava cantarolando. Eu estudei em escola Waldorf, né, que incentiva bastante. Minha mãe sempre cantava em casa, então, né, tive esse berço, assim, mas eu adorava, ficava lá vendo os passarinhos e cantarolava sobre os passarinhos. E aí eu lembro meu primeiro poema eu escrevi escrevi para minha égua, né, uma da minha primeira égua quando eu ganhei, né? Eu tinha uma charrete, com 8, 9 anos eu ganhei uma charrete, e eu ficava para cima e para baixo com aquela charrete, enfim. Era uma sensação assim que realmente marcou e foi caminhando comigo, né? E era assim, era a natureza, a música, e aí hoje eu racionalizo que é a espiritualidade, né? Mas já era, né? Hoje em dia só eu tenho percepções diferentes, assim, mas é uma união que realmente nos conecta, né? Nos conecta, a natureza já nos conecta, nos relembra, né? Nos inspira. E a música, né? Quando a gente também tá nessa comunhão ou canta a partir dessa comunhão, eu brinco que são como cordas, né? Que vem do astral, assim, que vem do céu. E aí quando a gente canta, a gente conecta, que nem Avatar, assim, sabe? Conecta a corda. E aí essa vibração, essa frequência, ela passa pela gente, né? E se torna um, a gente emana, né? A gente entra em ressonância, em afinação com, né, com diferentes frequências. Então né, a música, a natureza, a espiritualidade sempre tiveram muito, muito unidas, né? Muito uma coisa só. E eu nunca imaginei, quando adulta, ser cantora. Não era uma coisa assim que eu visualizava. Eu, inclusive, achava que ia ser, sei lá, veterinária, alguma coisa com bichos, psicóloga de queria estudar o comportamento animal, sabe assim? Eu tinha né? Enfim, essas paixões que se unem, né? Que se nutrem, se unem, estão totalmente relacionadas. E, bom, e Inclusive aí, entrou. resumindo,
Pode falar. Pode falar, não, continua. Não, e aí, resumindo, eu fui caminhando, sempre tendo a música como aliada, né? Com 13 anos eu fui morar nos Estados Unidos com a minha família. Minha mãe era professora Waldorf para excepcionais. Meu irmão, eu tenho um irmão mais velho que é autista e sempre abriu novos rumos, né? Minha mãe foi parar na antroposofia em busca de algo por ele e que todos nós nos beneficiamos, né? As irmãs na sequência. E aí a gente foi morar numa comunidade Campil, que é uma comunidade antroposófica para excepcionais nos Estados Unidos, e foi uma experiência muito marcante, difícil, né? Eu estava com 13, 14 anos, assim, pré-adolescente, era a última coisa que eu queria, e hoje eu agradeço muito, assim, por essa experiência, porque me levou para umas travessias da alma, assim, bem difíceis, né? Bem difíceis. Eu fiquei fechada no meu quarto, sei lá quantas semanas, deprimida, não queria falar com a minha mãe. Foi um processo bem dolorido para mim, mas que eu vejo que me deu muita força, assim, sabe? Me tirou de uma zona de conforto ali que me amadureceu muito, né? E aí me levou para esse lugar do autoconhecimento, de entender comportamentos. Eu morava com 6 excepcionais na minha casa, né? De repente eu tive 6 excepcionais irmãos. E cada um era de um jeito, cada um eu tinha que lidar de um jeito. Então eu fui entendendo também, né? Estudando, assim, ali no dia a dia, os comportamentos e como me relacionar com cada um. Foi uma escola, tipo, gigante, né? Que é uma coisa muito da minha mãe. Minha mãe sempre teve esse lugar muito buscadora, né? Sempre rezou com a gente. Ela sempre trazia orações do Rudolf Steiner toda noite antes da gente dormir, né? Ela cultivava a oração no almoço. Sempre teve esse lugar assim muito zelado, né? Muito cuidado, e eu sempre amei. Desde criancinha, assim, eu era super de fé, montava altar, gostava de tudo era sincronicidade, sabe? Assim, eu estava na natureza, eu percebia sincronicidades, eu achava o máximo, né? Então, enfim, tô falando já muito, né? Não, mas é ótimo, sabe? Porque eu tinha várias perguntas aqui e você respondeu um monte já falando dessa sua infância, né? A primeira era como que você conseguia fazer esse ponto de conexão entre esses três temas. E a sua própria infância já te deu a base disso tudo, né? Sim, Mas sim. você consegue definir um ponto em que a música, a espiritualidade e a natureza, elas se encontram? Já está na sua veia, né? Pelo que Sim, você falou, já está. Mas teria um ponto em que você consegue descrever esse encontro? sim. Teve um momento, né, que foi nessa mudança para os Estados Unidos, que a música, eu comecei a escrever, a compor, minha primeira composição foi em inglês, era meio que um grito de sobrevivência, assim, era uma fonte, né, eu tinha a música como um desabafo, uma forma de expressão para sobreviver, né, minhas primeiras músicas eram bem melancólicas, falavam desses lugares muito doloridos. E aí, em 2000 bom, depois de um tempo eu voltei para o Brasil, fui estudar naturologia, junto com a minha amiga Marie, né, que é a Marie Gabriela, também cantora. A gente caiu na mesma sala da Rudolf Steiner com 9 anos, 8, 9 anos de idade. E aí a gente, enfim, sempre teve uma relação muito forte, muito unidas. A gente conversava sobre Deus, o que era Deus, com 9 anos, assim, sabe? A gente se encontrou mesmo, foi um grande encontro. E a gente começou a fazer aula de música juntas, de violão. A gente começou a aprender a tocar violão juntas. E aí, quando eu depois voltei para os Estados Unidos, eu vim só de férias. E aí, quando eu estava aqui de férias no Brasil, na casa dela, ela me levou para conhecer o Prembaba. A gente tinha, sei lá, 15 anos, né? Muito tempo atrás. Hoje eu tenho 33. E foi muito forte, assim, o encontro com o conhecimento dele, assim, com a sabedoria dele, né? Me tocou num lugar que eu nunca mais esqueci. E aí eu voltei para os Estados Unidos, continuei lá, depois fui morar na Nova Zelândia, até que eu voltei para o Brasil para morar com a Marie, estudar naturologia,
e comecei a me organizar para uma viagem para a Índia, né? Que eu sentia um grande chamado, assim, de angústias que eu buscava por respostas e eu não encontrava respostas, né? Coisas que eu via acontecendo com meus pais, repetições kármicas que eu via acontecendo comigo, né? De relacionamento. Eu falava, cara, como é que sai dessa teia? Sabe assim, eu não sei. E eu lembro que eu acendi uma vela, assim, fiz um pedido muito sincero para que eu pudesse encontrar alguém que me mostrasse saídas, né, desses jogos. E aí eu fui parar na Índia, numa temporada com o Prembaba, que me trouxe muitas e muitas respostas, assim, que realmente ali um ponto onde eu, inclusive, fiquei sem compor por um tempo, e eu falei, nossa, gente, o que aconteceu, né? Tipo, não consigo mais compor. E aí depois eu comecei a compor de uma outra frequência, né? Que são as minhas composições mais atuais, assim, mais que trazem mais alegria, que trazem essa espiritualidade mais até na fala, né? Eu me entendi como uma das minhas sensibilidades de canalizar certas canções, né? Nem todas as minhas canções são canalizadas, tem canções que eu escrevo, paro, penso, crio, e tem canções que elas vêm, elas brotam, elas jorram, e eu pego o papel, escrevo, registro, e tá pronta, né? Então eu comecei a entender que isso era uma forma de mediunidade, né? Que isso era a minha forma espiritual de estar no mundo, né? E sempre me nutrindo da natureza. Então eu ficava muito tempo em São Paulo, eu tinha que ir para algum lugar buscar natureza, até porque eu tinha esse hábito de aos finais, né, estar na natureza, assim. Então foi uma coisa que eu sempre busquei alimentar. Então, esse foi acho que 2009 para 2010, né, que eu fui para a Índia pela primeira vez, e ali teve uma grande mudança, assim, sabe? Onde eu me senti mais sendo canal, né? Canal espiritual, assim, através das músicas. E a Nicole, como ela já falou, ela é compositora, né? E eu, como fã dela, né, eu escuto as músicas dela há um tempo já. E a espiritualidade, ela pode ser manifestada tanto por essa mediunidade da compositora que ela falou, tanto quanto para o ouvinte, né? Então, através das músicas dela ou de outros, né, Caetano Veloso, outros compositores e cantores, a gente consegue também fazer uma autorreflexão. E aí, Nico, vai minha próxima pergunta, porque você já falou bastante que você navegou muito, né? Viajou, conheceu muita coisa. E através das suas músicas a gente consegue ver isso, porque a Nicole ela fala desde mantra, Shiva, até candomblé, né? Fala de indígena, fala de cultura africana, tem uma mistura muito grande aí, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa mistura e como que, além dessa mediunidade, né, como que essa espiritualidade plural, ela te ajuda a compor. Olha, eu lembro uma vez que eu fiquei descrente, assim, da vida, um momento que eu fiquei descrente. E aí eu falei, cara, eu vou cantar o quê? Jazz, um barzinho, voz e violão, assim. Para mim não tinha a mínima, né? Não é um preconceito, nada contra, mas é que para mim não tinha nenhuma motivação a não ser fazer parte desse jogo espiritual, assim, sabe? Desse campo. Eu comecei a me entender cada vez mais que esse era o sentido para mim de viver, o que eu gosto de cantar. Né? Eu gosto de cantar, eu gosto de falar dos mistérios da vida, que são as experiências que eu tenho, né? De me perceber 10 anos atrás em nós kármicos que eu achava impossível de sair e hoje eu me vejo, tipo, não é um milagre. É um milagre porque eu encontrei caminhos e fontes para sair, né? Mas é uma transformação de você poder observar, né? De você poder se afastar dos dramas, das repetições e olhar com novos olhos, assim, falar, nossa, uau, calma, isso não sou eu, né? Porque quando a gente está ali no começo da jornada, a gente
entra nos dramas, se joga e fica lá e não sabe como sair. Daqui a pouco você vê as coisas repetindo, não é que elas, né, simplesmente puff, mas você tem uma outra relação, você tem uma outra maturidade, uma outra, enfim, né, um outro olhar. E esse meu caminho espiritual, né, junto com o Prembaba e junto com a Premurtimai, que é a minha professora hoje em dia, dentro do caminho da floresta também, né, da Amazônia, foi me dando muito recurso, assim, foi me dando muitas chaves de compreensão, tanto do autoconhecimento, né, ligado mais à psicologia, a esses nossas tramas e teias, como a esse lugar da sensibilidade, né, de canalizar, de querer ser canal do amor, assim, sabe? De querer trabalhar para uma frequência que vá além do meu umbigo, né? Que é a minha própria cura, porque tudo que eu canto é o que eu preciso aprender. Já tiveram pessoas que falaram, nossa, Nicole, você é muito iluminada, olha o que você canta. E eu falo, não é bem assim, na verdade eu tô aprendendo com as minhas músicas, tô aprendendo, né, minhas lições ali, minhas lições mesmo. E compartilho também com quem quiser aprender, né? Através do que eu canto, assim. Então, é a minha própria transformação e que é a minha própria doação, né? O meu próprio karma, minhas próprias dores, são as minhas curas e são o que eu tenho para oferecer também. Elas viram flores, né? Eu brinco que do lodo, da lama, nasce flor. Então, normalmente, quando eu começo a compor, são momentos que eu tô em angústias, nem todas, né? Mas, assim, falando mais nesse lugar espiritual e do autoconhecimento, são lugares onde eu tô ali com angústias, com dificuldades, e eu começo a escrever sobre isso, e a própria música vai atuando dentro de mim, vai me curando, vai me trazendo consciência, e aí eu vou entendendo tudo isso no processo de composição. Eu vou entendendo e daqui a pouco eu tô em êxtase, feliz da vida, assim, tipo, não dá nem para acreditar, assim, né? Mas esse é o papel da arte. Hoje em dia eu entendo, né? Como a arte tem esse papel mesmo de transmutação. Tem aquela música, né, não sei se você conhece, o Voa Voa Passarinho, que vai sair nesse novo disco. Que ela começa, eu procuro, mas não acho, é difícil o cansaço deste embaraço, nó do peito, a cabeça, me rejeito na preguiça, na fadiga dessa alma, buscando árduo um espaço para ser ela, né? Essa trama, essa teia, essa tela amarela da fumaça do meu trânsito, né? Meus próprios pensamentos me enquadram, me sabotam, é sufoco de arrepio, veda lacre engana mata, diz que aqui eu tenho tudo, ilusão, é submundo entrando rápido nas veias, e aí daqui a pouco vai saindo dessa trama que é o espiritual, gente, é a nossa única saída desse mundo. Olha o que está acontecendo no mundo, olha o que está acontecendo no Brasil, assim, é horroroso, é tenebroso, sabe assim, se não for um caminho espiritual de conexão para a gente expandir a consciência, para a gente ter mais consciência aqui no nosso dia a dia, nos nossos atos, nas nossas escolhas, eu realmente não acredito que a gente tenha saída, assim, sabe? Eu sinto que o espiritual é uma fonte mesmo que a gente precisa de se conectar e se nutrir, né, de outros lugares. E eu acho que cada um encontra isso num lugar, né? Eu realmente não acredito em um caminho espiritual, né? Eu vim da comunidade de cristãos, que foi onde minha mãe me batizou, que é a comunidade, a igreja dentro da antroposofia, até que eu fui encontrar o Prembaba, onde eu senti essa ligação e me iniciei com ele, e eu encontrei a minha casa, assim, né? Que é o que me nutre, é o que é o bule, sabe? Na xicrinha de chá, que fica caindo ali essa água para me nutrir, eu ter da onde, sabe, respirar essa fonte. Mas cada um tem o seu lugar, sua linguagem, sua casa, seu momento. E eu acho que, no fundo, também pensando um pouco em física quântica, assim, né? Em música como frequência, são frequências, né? Xangô é uma frequência, Ganesha é uma frequência, cantos tibetanos têm uma frequência, e no fundo essas frequências têm influências, né, na gente,
no nosso corpo sutil, no nosso corpo físico, como vibração, e isso ativa partes da nossa consciência. Então eu gosto dessas misturas, assim, porque no fundo entendo que são nomes diferentes, sabe, para essas frequências que estão aí em diferentes cores, para poder tocar as pessoas em diferentes linguagens, né? Porque nem todo mundo gosta de abacaxi, nem todo mundo gosta de manga. Então precisa ter rabanete, precisa ter alface, né? Mas são, no fundo, são nutrientes, são alimentos, né? Então é um pouco esse lugar assim de dessa união, né? Acho que um pouco disso, assim, das misturas que no fundo nos levam para esse despertar, né? Para despertar o amor mesmo dentro da gente, porque não é tão fácil. A gente fala, amar é lindo, vou focar no amor, mas a gente traz dores, a gente traz inclusive coisas da alma, questões da alma que precisam ser cuidadas, passar remedinho, por band-aid, dar beijinho, né, pegar no colo, e não dá pra gente simplesmente fingir que não tá lá, né? Então é um processo assim, hoje em dia eu dedico a minha vida claramente assim ao meu autodesenvolvimento, né? E a música ela faz parte de tudo isso, hoje se tornou minha profissão, mas eu sei que minha missão, meu dharma é me trabalhar, é me conhecer, me desenvolver para que eu possa, né, evoluir aqui como alma e quem sabe numa próxima vida, né, poder continuar, levar isso, né, continuar trazendo luz para os nossos quartos escuros, né? Show. Nico, no meu trabalho também, uma coisa que eu acredito muito é que a gente precisa mudar o ser humano, né? No Reset Humano a gente fala disso também, que tudo isso que você falou, a gente está vivendo num tempo escuro de crise ambiental, a política é enlouquecedora, e tudo isso está relacionado com o valor humano, né? Com o próprio indivíduo não se encontrar dentro desse vácuo que ele tem, né? Essa falta de espiritualidade também. E aí eu também acredito que a gente não vai conseguir mudar o mundo se a gente não mudar o ser. E aí eu queria saber de você, você falou um pouquinho aí anteriormente, mas se você poderia comentar um pouco mais, qual o papel da música e da arte, além dessa cura que você falou, diretamente ligado com essa crise humanitária que a gente vive hoje, de valores, de tudo, né? De ética, de moral, de espírito. Eu sinto que a arte, ela mexe com o nosso inconsciente, né? Ela mexe com o não intelectual, racional. E a gente vem de um sistema, né, que começa muito cedo com as nossas crianças, de colocar todo mundo na linha de produção, né? A escola virou linha de produção, para um dia você trabalhar numa empresa para alguém ganhar dinheiro, né? E grandes indústrias, né? Enfim, principalmente. E a gente vai matando o ócio criativo, a gente vai matando, desvalorizando a importância da arte como esse lugar de expressar, né? Tem coisas, principalmente quando a gente é criança, que a gente não sabe elaborar, não sabe falar, mas está ali no nosso desenho, está ali no nosso canto, está ali na nossa dança. E a gente precisa ter onde escoar, a gente precisa ter onde expressar, manifestar, né, para fluir. E aí a gente foi sendo colocado em um sistema que, né, principalmente no Brasil, onde tiram a arte da escola, né, onde a arte é uma coisa nem secundária, né, muito recentemente música entrou para o currículo escolar no Brasil, muito recentemente. E isso é, assim, a grande... É tipo matar mesmo a vida, a pulsão de vida do ser humano. Porque a arte, ela é espiritual, ela fala desses campos sutis. Ela é uma forma de conexão, né? Todo mundo aqui que já experienciou, que já fez qualquer tipo de arte, é a mesma sensação da natureza, de integração, de você se sentir parte. E o que a gente quer ser? A gente quer ser partes, é nato da natureza, né? Eu brinco, por que o Instagram, Facebook deu tão certo? Porque é uma rede.
as pessoas se sentem parte, de alguma forma elas se sentem conectadas, né? Elas estão lá desanimadas com a própria vida, elas entram na rede e elas postam uma coisa e recebem comentários. Só que isso é muito perigoso também, porque está voltado para um eu idealizado, né? Para vidas perfeitas, vidas idealizadas, que aí você já fica mal. Você entra lá, vê a vida perfeita do outro, fala, nossa, a minha não é. Enfim, né, todo um outro assunto. Mas a arte, eu sinto que ela tem esse papel de conexão com esse campo sutil que a gente não vê, né? Que a gente não fala sobre. E se você tira isso na vida, só fica uma vida cética, uma vida materialista, uma vida sem sentido, né? No fundo, a gente quer aqui amar, a gente quer se sentir vivo, a gente quer ter razão, vontade de acordar de manhã, ter algum propósito assim para acordar, né, de manhã. E a arte, ela ajuda a gente, ela nutre. Eu sinto que ela... Oi? Ixi, acabou a Congelou? luz. Olha só, acabou a luz aqui, menina. Eu tenho um pauzinho de 3G, vamos tentar. Vamos tentar pôr conexão. Que Gente, para louco, quem não né? sabe, Falando e essa live é que contra as regras do modernismo, porque tanto a Nico quanto eu, a gente mora na roça, né? A gente mora na zona rural. Então, a internet não é assim uma coisa tão moderna aqui. Então, a conexão sempre tem o risco de cair ou dar alguma coisa, mas por enquanto estamos indo bem. Nico, você falou bastante aí de conexão e tudo. A gente sabe que o ser humano ele não vive sem a música, né? E desde os tempos da criação, né, a gente vê a música através dos sons da natureza, né? A chuva faz lá o barulhinho dela, os animais, e a gente foi ali reconhecendo a música até pelos sons que a natureza faz, né? Nas suas músicas, a gente consegue ver essa conexão que você tem com a natureza, né? Você faz música para a lua, você faz música para todos os elementos da natureza. E aí eu queria saber, eu queria que você contasse um pouquinho mais como que é essa sua conexão, como que se dá esse processo, né, de criação da sua música através da sua conexão, né, com esses elementos da natureza, misturado com isso que eu falei também dos sons, né, do que a natureza te ensina de música. então, a música, para mim, ela pode parecer meio contraditório, mas ela me leva para o silêncio, né? Quando eu canto, quando eu escrevo, quando eu componho, é um profundo silêncio que eu sinto, que é esse mesmo profundo silêncio de quando eu estou em comunhão com a natureza. Né? Então, por que eu gostava tanto de ficar no pasto com os cavalos? Porque era eu, o vento, o barulho deles, ninguém falava, não tinha fala, e era só essa magia, assim, essa sensação de tudo encaixado, pertencendo. Daqui a pouco começavam os cavalos a correr, a disparar no pasto, e aí eu sabia que estava chegando a chuva. Né? E daqui a pouco começava a chegar a chuva. É tudo tão integrado, é tudo tão silencioso, sabe? Mesmo com os sons que tem, é um profundo silêncio. E eu fui entendendo que a minha música, ela tem esse lugar, né? Ela tem esse lugar de, na verdade, um profundo silêncio, né? Muitas delas. E isso foi sempre um desafio ao mesmo tempo, porque o grande comércio da música é o entretenimento, né? As pessoas querem ser entretidas por música. E eu não me sentia encaixada. Eu falava, cara, mas eu posso cantar bonito, né? Eu posso ter uma banda de jazz, como eu já tive. Sou formada em canto lírico, mas eu gosto mesmo é de falar da alma. Eu gosto mesmo é de falar da natureza e desse silêncio. Então,
Muitas, acho que a maioria das minhas músicas nasceram de momentos como esse, onde eu estava na natureza. Por exemplo, quando eu fui para a Amazônia, eu fui convidada para navegar num barco por 10 dias pelo Rio Negro. E assim, só inspirando natureza, né? Inspirando natureza. No final da viagem, eu estava expirando natureza em música. Natureza, né? Processo se ingerir, digerir e pus para fora ali várias composições que estão no álbum Amazônia, né? Então elas nascem um pouco desse lugar, sabe? De olhar a natureza, de sentir essa conexão. E aí, a partir disso, parir, é um processo, um trabalho de parto, né? De parir essas belezas, esses ensinamentos que a natureza me traz, né? Muitas das minhas músicas, as mensagens que eu trago são a natureza que me ensina, me mostra, e eu entendo, aprendo. Eu acho que ela é a maior escola para as crianças, sabe? Às vezes a gente fica muito preocupado em ter atividade para as crianças, em ter aula de não sei o quê. E às vezes eu acho que elas precisam estar na natureza, porque a natureza é a grande professora, né? A natureza ensina a todo momento, desde respeito a acolhimento, a limite. Então, acho que é um pouco, de novo, desse processo de estar em comunhão e aí isso se transformar dentro de mim e aí eu colocar isso em palavras, colocar isso em canções. Muito bom. Travou de novo? Você falou desse lugar de silêncio, aí eu queria que você também desse, não sei se dicas, porque é um processo, né? Um caminho. Quando a gente fala de espiritualidade, autoconhecimento, é um processo, é difícil até dar dicas. Mas eu entendo muito bem que você fala do lugar do silêncio da música meditativa, né? É um lugar de transcendência, né? Eu vejo assim, a música, quando eu, como ouvinte, né? Porque eu não sou cantora nem compositora, mas como ouvinte, eu consigo encontrar aí um lugar de transcendência quando eu estou escutando uma música que me leva para esse silêncio, né? Isso não é qualquer música, isso não é qualquer. Então, quando a gente fala de música, a música pode te ser um, um objeto, não um objeto. A música pode te levar para esse processo de cura, a música pode ajudar o planeta, né, nesse processo de cura, tudo isso que a gente falou agora, mas não é qualquer música, né? E é por isso que eu gosto tanto do seu trabalho, de trabalhos de outros cantores, compositores que me levam, né? É tipo me deixar levar mesmo, né? É sentar e me leva, por favor, me leve, deixe que sua voz me leve para esse lugar de transcendência. E eu Então te eu queria que você pego, te falasse. levo comigo junto nessa tal chamada arte, que a música é isso, né? Exatamente, lindo, lindo. Uma pessoa que está escutando a gente aí, que quer sentir isso, tudo que a gente está falando, que a gente consegue sentir, eu como ouvinte, você como compositora, cantora. Como deixar que a música me leve para um lugar de transcendência, me leve para esse silêncio, me ajude a me espiritualizar, a me conhecer, a me curar? Olha, primeira coisa que eu digo é: tenha coragem de mergulhar dentro de si. Voltou? Alô? Estão me ouvindo? Voltou. Tá cortando Voltou? bastante. Vamos lá. Voltou. Vamos ver, agora acho que voltou a internet. Vamos ver se melhora. Então, primeira coisa, tenha coragem de mergulhar dentro de si. Porque muitas vezes essa dor que a gente tem medo de encontrar, ela é menor do que a dor que a gente fica causando fugindo dela. Primeira coisa.
E esse lugar dentro da gente é onde está esse silêncio, né? Porque, claro, a gente precisa se alimentar e se nutrir de coisas boas. Então, estar na natureza, por exemplo, é muito importante. Mas, de novo, você pode estar na natureza lá com um solzão alto, tomando todas, e você não está em comunhão com a natureza, entendeu? Então, por isso que eu falo primeiro esse mergulho dentro de si, né? Ter coragem mesmo, calma, respirar. A música, ela ajuda a gente, tem certas músicas, né? Que ajudam a gente a dar esse mergulho. Então, hoje em dia, tem muita coisa acessível, né? Tem o meu trabalho, tem trabalho da Marie, tem trabalho do Ale de Maria, da Flávia Venceslau, da Maduri, tem muitos artistas, né, já hoje em dia que vêm desse, né, que trazem esse lugar, assim, mais desse mergulho. Então, escutar músicas, né, que te ajudem nesse processo, olhar, né, os sentidos. Então, os olhos, estar na natureza, né, receber do mar, das montanhas, enfim, da natureza, como puder. E às vezes, gente, está no apartamento, não tem para onde ir, é o céu. Abrir a janela, olhar para o céu, né, buscar a lua, naquilo que é possível, num banho. Eu sempre busquei muito no chuveiro, na água quentinha do chuveiro, sabe? Um acolhimento, é a água, né, que está aí disponível dentro da nossa casa. Alimentação, né, o que a gente come, né, o que a gente come, o que a gente põe para dentro do nosso corpo. E assim, também sempre lembrando para a gente ter muito cuidado para não cair nesse ideal perfeito, né? Isso é muito perigoso, sabe? Esse lugar de, nossa, então vou me iluminar e vou só escutar mantra. E você tá lá ouvindo mantra e você tá nervoso, porque você tá detestando aquele mantra, tá te deixando mais irritado. Não, você tem que ser verdadeiro com você. Então tá, eu sei que mantra me faz bem, mas me dá uma irritação. Então vou escutar 5 minutos por dia em silêncio, vou deixar esse mantra entrar, que é o que eu dou conta, e tá bom, depois você vai ouvir outra coisa, sabe? Tem que ser aos poucos, assim, sabe? Também de um lugar verdadeiro, né? Que faça sentido. Ao mesmo tempo que a gente tem que fazer um esforço, porque se a gente ficar esperando gostar de mantra, ficar esperando gostar de, sei lá, comida vegetariana, não, tem que ter um esforço consciente de você saber que certas coisas te fazem bem, e você começa de pouquinho, né? E aos poucos você vai aumentando essas doses. Então, acho que os sentidos são as portas, né? As portas de entrada para a gente começar, né? Começar esse mergulho. Né? Minha mãe está falando aqui, compaixão consigo mesmo. A sua né? mãe, que legal. Minha mãe, Odila, está aqui. Compaixão consigo mesmo, mas é isso, ao mesmo tempo sempre, né? Se observando, porque a gente cai num comodismo, a gente cai numa coisa de não querer mudar, não querer ir além, que tem que ter muita disciplina, muita firmeza, né? Muita força de vontade. Esses meus últimos 10 anos, assim, que às vezes as pessoas falam, nossa, Nicole, eu queria escrever músicas que nem você. Tipo, ralei muito, assim, é muita dedicação, não é pouca, não. É no meu dia a dia mesmo, assim, né? Com terapia, com trabalho espiritual, olhando no relacionamento, né? Aí quando você tem filho, então, vira uma pós-graduação, mestrado, né? Quando chega o filho, porque eu já nem tenho mais esses tempos todos que eu tinha na natureza para ficar lá em comunhão. Hoje em dia eu já não tenho muito isso, porque quem tem filho aqui sabe que você fica 2 minutos, mamãe, eu quero comer, mamãe, eu queria uma água, mamãe, né? E aí você vai encontrando formas. Uma vez eu perguntei para Flávia Venceslau, ô Flávia, como que você compõe? Que horas? Ela tem 4 filhos, se eu não me engano. Ela falou, ai, Nicole, normalmente eu vou no banheiro. Na hora que eu tô no banheiro, eu pego o caderninho do lado e é ali, tudo junto, misturado com as crianças mesmo, porque é a realidade, né? Não tem esse mundo ideal, né? De novo, tem que tomar cuidado com esse lugar ideal, assim, que a gente fantasia, né? Eu me sinto, por exemplo, num processo de iluminação, mas que é muito, não é o que eu imaginava de ser iluminado.
Iluminação é isso, é você pôr a lanterna lá nas suas sombras, dia a dia, e trabalhando, olhando, percebendo, horas você consegue fazer diferente, horas você repete. Eu acho que isso é um próprio processo, assim, né? De você ir iluminando, trazendo luz, né? No trabalho diário, nas relações. Mas então é isso, é um mergulho interno e aproveitar das artes, seja aquela que te toque, né? Seja aquela que você tem mais empatia mesmo, sei lá, mais sintonia, né? Seja a dança, seja o canto, seja a pintura, o que for, assim, para te ajudar nesse processo também da gente sair um pouco da cabeça, né? Porque também isso é importante, a gente tem que ter esse cuidado, essa dedicação psicológica, vamos dizer assim, né? De se olhar, de se trabalhar, e tem que ter momentos de você também desligar e expressar, usar da arte para, né, trocar, energizar, se conectar e, enfim, transmutar. A arte, ela é muito milagrosa, né? Sim, verdade. Respondi? Respondeu. E já que você falou de filhos, eu tenho dois, né, também. Uma chama Lua e ela é completamente apaixonada, né, pelas músicas da Nico, porque desde pequenininha eu coloco para ela escutar. Ela tem não é um radinho, mas é um radinho, né, que eu coloco lá o pendrive, coloco as músicas da Nicole e de todas essas aí que ela citou também. Então, desde pequenininha ela tem contato, né? Eu não sei, porque ela não fala ainda, não sei se ela entende as letras ou não, mas a música em si já provoca alguma coisa. Ela tem 1 ano e 10 meses. Que essa menina entra em transe. Ela pega ali o radinho, ela todo dia ela põe o radinho onde ela tá, ela começa a fazer assim, ela fecha o olho e vai fazendo assim nas músicas. É lindo, sabe? Mas eu queria saber de você, como que você eh, estimula isso no seu filho, as artes? Porque com certeza vocês devem fazer isso. Ele deve viver num meio em que ele deve respirar isso, né? Ele deve respirar música. Vocês já vivem na natureza, então eu não vou nem perguntar como que você inspira ele ou motiva ele para estar em contato com a natureza, porque já é natural para ele, né? Ele já deve se sentir já um membro ali da natureza. Mas como que é natural também esse contato dele com a arte, ou você de alguma maneira estimula? E para quem está escutando a gente, que tem filhos também, que deve ter bastante gente, como você daria aí uma dica para as pessoas também manterem isso, né, na vida das crianças? As crianças, elas desde muito cedo dão várias pistas, né, pra gente. Várias pistas do que elas gostam, do que elas têm mais ressonância. Então, por exemplo, eu tenho uma sobrinha que ela é muito parecida comigo, né? E ela foi no meu show, no lançamento do Alto Mar, que foi um show no Itaú Cultural, onde eu trocava de figurino 4 vezes, era um figurino cheio de brilho, era um show mágico, né? Eu quis trazer esse lúdico, esse lugar né, do canto de Iemanjá, essa magia. E a minha sobrinha, eu olhava para ela, ela estava em choque, sentada na plateia. Ela tinha 1 ano e meio. Ela estava assim, tipo, ela ficou 1 hora e meia em choque. Depois daquele dia, todo dia ela pedia para a mãe dela ligar o radinho com o meu disco alto mar. E aí ela punha faixa no cabelo, turbante e saia rodada. E ela ficava lá bebendo dessa fonte, né? Porque, de novo, esse lugar das minhas músicas, não todas, mas algumas delas vêm de uma fonte, né? Eu recebo elas vêm realmente de um lugar. E as crianças, elas são as primeiras a sacarem isso. Nós somos as primeiras a perceber isso. Então, elas estão ali escutando, mas, na verdade, elas estão nessa fonte, bebendo dessa fonte. Né? Elas estão se nutrindo dessa fonte. Então, quando a gente tem coisas disponíveis, ferramentas disponíveis, né? Então, ela, por exemplo, é muito do canto. Ela sabia cantar a letra inteira de Xangô com 1 ano e meio, que não é uma letra fácil. Ela tem essa coisa de cantar, da fala, das palavras, né? Da poesia.
Então, minha irmã leu muito livro para ela, lê muito livro para ela. Ela gosta de ouvir música, então tinha ali o radinho disponível com coisas que ela gostava, instrumentos pela casa disponíveis, né? Você não precisa necessariamente pôr numa aula de música. É sacar o que a criança ali gosta, manifesta e disponibilizar recurso ali para ela, né? O meu filho, por exemplo, ele é super da percussão, ele é ritmo, ele não tem muita coisa do canto, da voz. Ele é muito corporal, eu brinco que é um pequeno Mogli. Então, com 1 ano e meio, por exemplo, ele pegava o tampo da privada e tocava ritmos, tipo afoxé, com 1 ano e meio no tampo da privada. Eu falava, gente, da onde que sabe isso? Aí ele ia lá, eu ia lavar roupa, ele ia na máquina de lavar, que faz um barulhão, e batucava na máquina de lavar. Então eu fui sacando que ele tinha uma coisa com tambores, com percussão, com ritmo. Então a gente, desde cedo, ele tem tamborzinho, ele tem maraca, ele tem um monte de instrumentos, violãozinho, coisas que ali na vida ele vai, uma hora ele pega, sabe? Hoje em dia ele adora fazer show, então ele pega o violãozinho dele e brinca, inventa. Agora ele tá numa fase, tá com 3 anos e meio, onde ele tá começando a inventar as músicas, as letras. Então acho que assim, se você tem esse ambiente disponível, né, criativo, e percebe o que a criança ali tem um gosto que não é o que você quer que ele tenha. Isso é uma coisa muito importante, porque a gente quer colocar as nossas coisas na criança. Inclusive, a gente quer colocar nossas frustrações que a gente não teve na infância para o nosso filho realizar. Só que aquele ser é outro ser, entendeu? Não é a gente, ele é outro ser, ele traz outros presentes, uma outra alma. Então, a gente precisa ter esse respeito de olhar para a criança, né? Ter um olhar sensível, assim, amoroso, para entender o que ela busca, o que ela traz, né? O que faz os olhinhos dela brilharem. E aí a gente disponibilizar, né, coisas para ela mesma explorar, né? Para ela mesma ver um violão, ir lá, pegar, olhar, né? Porque aí a gente já quer pegar e mostrar, ó, é assim que toca. Não, deixa ela explorar. De repente ela vai tirar um som que você nem sabia que era possível tirar de um violão, né? Então, dá esse espaço mesmo de exploração para a criança. E aí a gente tem que, claro, disponibilizar, né? Então, eu morava num apartamento em São Paulo até ano passado, né? Na pandemia. E eu falei, cara, essa pandemia vai longe, não tem condição de ter um pequeno Mogli dentro de casa, sendo que ele é totalmente corporal. Então, a gente veio para um lugar onde ele usa esse corpo, ele é totalmente corporal, né, meu filho? Então, aqui ele pula o dia inteiro na cama elástica, ele sobe, ele escala um morro, ele desce, a paixão dele é andar de skate, coisas do corpo, que para mim é super desafiador, porque eu não sou tão do corpo, entendeu? Eu sou muito mais das artes, desse lugar mais sensível, assim, menos movimento. E ele é a pura explosão de movimento, assim, vamos, mamãe, vai, sobe aí no skate, vamos, corre comigo. E é super desafiador para mim, porque eu até falo, nossa, se minha sobrinha fosse minha filha, ia ser mais fácil, né, do que o meu filho. Mas é isso, o meu filho é aquilo que eu preciso trabalhar, né? Ele vem me trazer conteúdos para eu me desenvolver e, né, vamos lá, Nicole. Então, eu muitas vezes me tiro da minha zona de conforto para aprender com ele, né? Entender o que ele tá aqui me ensinando, e nem sempre é fácil, na maioria das vezes não é fácil, mas é isso, né? Então, você disponibilizar esses ambientes que a gente vai percebendo, a gente vai sacando, né? O que eles querem, o que eles trazem, né? O que brilha os olhinhos. Nossa, eu acredito muito nisso, né? Que o filho ele vem exatamente o contrário do que você é para te tirar dessa zona de conforto, né? Eu aprendo demais, demais com os meus e eles me tiram diariamente
E eu costumo falar que são as minhas melhores escolas de autoconhecimento, porque eu também mergulhei um pouquinho aí nesse mundo do yoga, né? Eu sou instrutora de yoga, eu viajei pra caramba também pelo mundo e tal, mas eu acho que nada se compara à maternidade com relação a te ensinar, até que você começou a falar aqui no começo do papo, né, de você olhar para a tua infância, ver o seu filho olhar no espelho que te leva uma viagem no tempo. Que aí você começa a ver, né? As suas reações com ele te revelam muito da tua própria infância, de como reacionaram com você naquela época, né? Isso daí daria Exatamente. outro tema de live e a gente ia longe com isso, mas já tá dando a hora. Então, ó, eu queria só pedir para o pessoal, se puder seguir o Reset Humano, seguir também a Nicole Salmi, segue ela no Instagram, que é um Instagram incrível. Olha lá no YouTube também, que os vídeos dela são sensacionais. Ela tem um álbum que se chama Amazônia. Então, para vocês que com certeza estão nessa vibe, vale muito a pena conhecer o trabalho da Nicole, tá? Os podcasts também do Reset Humano estão em todas as plataformas, Spotify, você pode escutar no YouTube também. Já estamos na segunda temporada e tem muita gente que passou por lá, também gente sensacional, igual a Nicole, que tem muito aprendizado para nos ensinar. E a gente fala muito disso, de natureza, espiritualidade, salvar o mundo, porque eu acho que é isso que o ponto que nós temos em comum, né? A Nico, eu, o Fred, todo mundo que está aí, o Rods que está ligado no Reset Humano, é que a gente quer um mundo melhor. A gente quer mais conexão, a gente quer mais propósito, a gente quer mais sensibilidade, a gente quer que os nossos filhos cresçam num mundo mais sensível, né? Com mais artes, menos essa politicagem louca que está, né? Mais valores humanos, enfim, a gente tem muito isso em comum. Nico, Aliás, o obrigada. seu Foi livro, sensacional. né, Mônica? O seu livro Ah, de poesias, né, do feminino, desse lugar tão necessário que a gente está falando, né? Que no fundo acho que é um resgate à grande mãe, né? Um resgate ao grande respeito à natureza mesmo, né? A natureza como um todo e consequentemente as nossas mães, né? Que nos trouxeram nesse mundo e aí nós agora como mães, né? Enfim, uhum. essa união de tudo que faz a vida ter sentido, né? Eu acho que no momento como esse que a gente está, onde eu estou vendo muitas pessoas tirando suas vidas, adolescentes, tirando suas vidas porque não conseguem sentir o sentido de viver, né? Então, assim, como é sério a gente cultivar a arte, como é sério a gente cultivar esse mundo, esse universo sutil, né, para a criança desde cedo, porque isso é o que vai dar muita força, muita firmeza, muita fé para lidar com tanta materialidade, né, que a gente chega na vida adulta, assim, e parece que a vida vira só isso. E eu tinha pessoas que falavam assim, ai, Nicole, mas se eu criar meus filhos assim, com muita arte, é um mundo de utopia, né? Elas vão se frustrar e vão se perder. E eu falo assim que hoje o meu grande tesouro é a minha inocência, assim, sabe? Eu tenho uma coisa meio ingênua, que às vezes meu marido fala, ai, você é muito ingênua, cuidada. Mas, assim, essa ingenuidade é o que faz eu acreditar que eu posso viver da minha arte, que eu posso fazer diferença nesse mundo cantando sobre espiritualidade, sobre natureza. Se eu não tivesse ido isso, né, o mundo material eu já tinha desistido, Uhum. já estaria trabalhando aí dentro de uma empresa qualquer, sabe assim? Então é muito o sonhar é muito importante, né? Porque ele dá esperança da gente fazer um mundo melhor, da gente construir um mundo novo. A gente precisa acreditar nisso, não é questão de utopia, é questão de tipo, já deu o que a gente tem aqui, não tem condição, gente. Alguém tem que fazer alguma coisa, né? E a gente precisa nutrir nossas crianças acreditar que elas podem fazer alguma coisa. E a gente também, né? Nós aqui, hoje,
na nossa vida, o que, que é que a gente pode fazer, assim, começando, sabe, dentro da nossa casa, com a gente mesmo, com esse mergulho e, enfim, tudo isso que a gente fala. E a arte sendo a calda de chocolate, sabe? A gente precisa de um refresco, a gente precisa de uma, sabe, de um alívio. É a arte, né? Em suas manifestações todas, né? Tem muitas cores, muitas. Então, Sim. agradeço também E seu eu livro. agradeço. Seu livro é uma pérola, né? Não sei se quem está aqui conhece. A Mônica tem um livro muito lindo sobre o processo de puerpério, parto, gestação, né? Tudo de uma forma muito Parto poética, de lua. Uhum. que é de um parto da filha dela, né? E é muito lindo eu Sim. receber esse presente, assim, é uma dessas pérolas que a gente está aqui falando, né? Legal. Nico, muito obrigada por ser luz nessa humanidade. Quero agradecer a sua mãe, já que ela está aqui também, por Eu te tô... trazer ao mundo, né, e dar esse presente para todos nós. Muitíssimo obrigada. Meu coração Obrigada, está em amada. festa. Agradeço muito por esse espaço para a gente poder conversar sobre tudo isso. Agradecer todo mundo que está aqui com a gente na live, viu? O Fred aqui mandando vários comentários, ó, falando para falar do seu livro. Obrigada, viu? Todo mundo, minha mãe. Não tem fim, né? Para agradecer minha Odile. mãe, meu Deus. Obrigada, Fred. Fred é o grande idealizador daqui do Reset Humano, montanhista. Que honra, Fred. Obrigada, viu? Uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada. O Fred pediu para eu falar do livro, então o livro chama O Parto de Lua. Foi ele que nos conectou, a Nicole, porque ela tem uma música incrível que chama Mãe Lua e que tem tudo a ver com o livro e que me ajudou nessa inspiração, porque se a gente quer melhorar o mundo, a gente precisa atingir todas as áreas que o ser humano faz parte. E nada melhor do que a gente também pensar sobre o início da vida, né, que é o parto e tornar ele mais natural, menos mecanizado, né? A Nicole teve parto natural, eu tive 2 partos naturais também. E você já nascer em contato com a natureza, já nascer dando com respeito aos nossos filhos, né? Com respeito à nossa mecânica, né? Nosso corpo, respeito ao tempo, né, do bebê. Respeito, eu acho que essa é a palavra. Então, o livro fala muito disso, de sagrado feminino, um apoio ao parto natural, fala da natureza, fala do poder que a gente tem, né, como mulher, e tudo isso com poesia, né, com arte, com ilustração. Yes, maravilhoso. E deixar um Então último tá, convite também, Mônica, que em breve vai estar saindo meu novo disco, né? Ele está no trabalho de parto. Estamos no trabalho de parto já para o expulsivo. E é um disco que eu pedi muito para ser vir com a virtude da beleza, sabe? Que pudesse ser esse lugar, né? De todas essas frequências que a gente falou, o alto mar, ele tem uma coisa muito da força, da vitalidade, da pulsão de vida. E esse vem de um lugar muito diferente, assim, do lugar da beleza, da delicadeza, né? Do feminino, do íntimo, de você se confessar para si mesma, né? Desse lugar, quase que um namoro consigo mesmo. Então, né, convido vocês aí para acompanharem nas redes sociais, no Instagram, que eu vou estar divulgando aí em breve também a chegada desse novo filho. Eu tô ansiosíssima por esse álbum. Você pode cantar só um pedacinho? O Fred pediu para você cantar um trechinho. Canta um De trechinho da Mãe qualquer Lua uma? para todo mundo Da Mãe conhecer. Lua? Pode ser qualquer, pode ser. Da Mãe Lua. Ó oh, mãe, mãe da natureza, de toda essa beleza, de todo esplendor, eu me prostro a ti, a declarar o meu amor. Esqueci a letra. Eu me prostro a ti, a declarar o meu amor. Gente do céu, esqueci, peraí.
Oh, Tudo bem. mãe da natureza, de toda essa beleza, de todo esplendor, eu me prostro a ti, a declarar o meu amor. Nossa, gente, olha que fenômeno! Você A lembra? louvar o Ao feminino louvar em o mim. feminino em mim, ao declarar o meu amor aos céus, vou retirando aos poucos esse véu. Você me acolhe, ó mãe, mostra os passos que eu devo seguir. Sem hesitar, sei que não posso resistir ao seu chamado, mãe. Eu busco por ti e quero sempre poder lhe servir. Meu coração eu abro para o amor e me entrego ao seu valor. Sua força me traz o incentivo dessa busca que eu vou, na esperança de poder ter seu amor para me acalentar. E é pra frente que se vai, no tempo eterno que parece demorar. Me desconstruo pra poder me enxergar e bater asas como um ágil beija-flor. Oh, 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 mãe, oh, mãe do amor que eu vejo em ti, oh, mãe do amor que espelha em mim, como é bom te escutar. Oh, mãe, oh, mãe do amor que eu vejo em ti, oh, mãe do amor que espelha em mim, como é bom te encontrar. Aí, ó, me É a emociona. própria comunhão, né, Gente, gente? Ela fala dessa comunhão que a gente falou aqui hoje, tudo isso. Se resume, né? ai, nossa, arrepia demais. Gente, conheçam o trabalho da Nicole, coloque a música dela e se iluminem. Nico, deu nossa hora, meu bebê tá chorando, já tô escutando longe. Vou lá atendendo. Muito, muito obrigada. Um beijo, pessoal. Obrigada por nos acompanhar aí também. A live vai ficar salva e a gente vai ter mais pessoas aí se inspirando. Um Yes. beijo, Grande beijo, beijo. beijo, pessoal. Beijo, pessoal. Tchau, tchau, Nico. Opa, vocês estão aí ainda? Eu vou fechar aqui para não. Aqui.